Até. Eu adoro esse filme. Nossa senhora, cada filtro aqui, gente, que aumenta o tamanho da boca, não precisa, né? Eu só quero parecer eu mesma e dar uma, enfim, uma disfarçada na pele. Vamos lá, galera, começamos a nossa live no Instagram. Gente, eu tenho certeza que vocês vão achar foda essa live de hoje, porque olha, eu conversei com o Pedro agora há pouco aqui. E pensa num cara foda, juro, eu olhava pra ele, né? Falava, nossa, que menino inteligente, né? Que uau, que fenômeno, né? Ele é jovenzinho, porque eu olho pra ele e falo, bom, ele deve ter uns 13 anos, não tem 13, né? Ele trabalha dentro da corretora, ele é maior de idade. E ele é realmente maior de idade, tá, gente? O garoto é um crânio e vai ajudar a elucidar, a esclarecer várias dúvidas sobre o cenário atual que a gente está vivendo no Brasil e, sobretudo, ajudar e orientá-los sobre investimentos em 2022. Então, galera, vou trazer aqui para a área Pedro Matos. Já espalha essa live aí para sua turma aí no Insta. E aí, Pedro? Fala, Marta, tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom que a gente conseguiu fazer essa live aqui. Eu fiquei com inveja do Zé Rico aquele dia, que eu não consegui participar da live com Opa, vocês. Então tá, olha, não sei se aqui deu uma travada para mim. oh, deu uma cortadinha, desculpa. Agora eu tô te Ah, ouvindo bem. beleza, então tá bom. Pedro, eu já falei super bem de você aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse para as Pois pessoas é, como você gostaria de ser visto. Fique à vontade. legal. Bom, minha primeira preocupação é conseguir viver a reputação que a Marta fez de mim, né? Porque não vai ser fácil. Mas, enfim, eu tô na XP Asset, né? Eu sou da equipe de gestão dos fundos DNA e Selection. É o que eu fiz a maior parte da minha carreira, gestão de ativos de uma forma mais direta ou mais indireta, é o que eu gosto de fazer. Eu estudei bastante para estar fazendo isso hoje, né? Eu sou economista, sou advogado e sou mestre em econometria e nasci em Santos, então não tem como ser diferente. Gosto muito de surfar, gosto muito de andar de skate e gosto muito de praia. E acho que uma E apresentação de dinheiro rápida também, né? E e de de dinheiro você dinheiro também também. gosta. E de dinheiro também, porque quanto mais dinheiro, mais praia, mais surf, mais skate. E aí é uma conta Perfeito. só. Maravilhoso, maravilhoso, adorei. Pedro, eu vou deixar essa pergunta para o final, tá? Como é que você faz para ter essa cara, essa pele? Você tem. Gente, vou falar, tá? Ele tem 31 anos, ele tem cara de 13. É que eu fiz a Então. barba. Ah, tá, não vai me dizer que é isso, pelo amor de Deus. Bom, só pode, Mas, Marta, porque eu tomo tanto sol, não sei se eu faço uma não, proteção tão Pedro, você tem boa. que falar alguma coisa que possa funcionar para mim. Eu não posso fazer a barba, entendeu? Você não tem. É verdade, é verdade. Tem razão. Então, depois a gente pensa no que pode ser colágeno. É muito colágeno nesse corpo, né, Pedro? Mas beleza. É muita inteligência também. Certamente. É isso aí, Pedro. Eu queria trazer um pouco da tua experiência e de todas as coisas que você sabe, que eu sei que é muita coisa, para Hum, ajudar a orientar a galera, porque eu percebo que, principalmente no meu perfil, né? Porque eu sou analista técnica, eu tenho foco em mercado de curtíssimo prazo, então eu faço as minhas transmissões, eu abro um gráfico de 1, 2, 3 minutos, e isso realmente não dá nem um pouco da noção ou da dimensão do que a gente está vivendo no cenário atual, falando de economia, falando de expectativa longa, até porque
um gráfico de 3 minutos não consegue me dizer nem o que vai acontecer até o final do dia. Então, eu gostaria de trazer para o meu público que hoje está em renda variável e tem foco em curto prazo, um pouco mais sobre o que 2022 pode trazer para o cenário de dinheiro de cada um, falando de investimento, para que as pessoas pensem um pouco não, pensem muito em dinheiro, e aqueles que têm a propensão ou um gosto maior por correr um pouco mais de risco, também não deixem de observar as oportunidades que podem vir ao longo do período de 2022. A gente comentou ano passado, inclusive na live que você fez com o Zé Rico, que eu tentei participar como no chat, sobre volatilidade, sobre a questão da inflação, sobre o impacto, né, dessa ajuda financeira que o governo fez no Brasil, sobre expectativas para a Ibovespa, enfim. Eu queria que você desse uma passada para a galera da sua visão de mercado hoje e o que você espera. Eu não sei se vou dizer assim para 2022 lá no final, mas pelo menos uma visão um pouco mais assim, semestre. O que você está esperando para o semestre? O que a gente tem de cenário e o que a gente pode ter de pró e contra para o mercado financeiro? Pô, tá claríssimo, Marta, e obrigado, prazer conhecer um pouco mais aqui do seu público tão querido. Olha só, antes de então entrar na minha opinião de cenário, eu queria só deixar uma coisa clara para todo mundo que está ouvindo a gente, que é o seguinte: o trader, a pessoa que está atuando ativamente, é como, imagina que é um tubarão buscando seus alimentos, né? Você está buscando oportunidades, está correndo atrás de certas coisas. Eu não sou um bom caçador de alimentos como a Marta é. Disso ela entende muito mais do que eu. Acontece que essa caça, esse tubarão indo atrás das oportunidades, está acontecendo dentro do oceano. E eu entendo alguma coisa de oceano, então a gente pode falar um pouquinho de correnteza, um pouquinho de maré, um pouquinho de coisas que acabam afetando essas oportunidades que vocês buscam, às vezes de forma mais específica, de forma até mais pontual, e é por isso que a gente fala de cenário econômico, porque isso pode afetar os ativos que você opera, sejam ações, sejam índices, seja no Brasil, seja lá fora. Então, começando cenário, né? O que a gente está esperando? Você quer começar Brasil ou quer começar lá fora? Acho que a gente pode começar de fora para dentro, né? Tem muita gente que acha mais fácil, assim, né? Olhar lá fora primeiro e depois trazer para cá. Perfeito. E por que isso é tão importante, né, gente? O Brasil, como sendo um país emergente, é como se ele ficasse com, infelizmente, o pior dos dois mundos. Porque se a economia global está muito ruim, os ativos brasileiros não vão conseguir bem. Eles vão estar meio que limitados por essa economia global, porque a gente, digamos, é parte do mundo. E na outra mão, se a economia global está bem, mas o país está mal, os ativos brasileiros também ficam limitados. Então, ser trader no Brasil é, sem dúvida, um grande desafio e é para os corajosos. E é por isso que a gente tem que se preocupar e não pode deixar de se preocupar com o cenário externo, porque eles impactam diretamente aqui. Qual que é o grande tema, o tema número um hoje no mundo? E quando a gente fala mundo, muitas vezes a gente fala dos Estados Unidos porque é a maior economia global e acaba sendo uma espécie de piso, né? Então a gente estava falando de teto, os Estados Unidos acaba sendo o piso para o que vai acontecer. O tema número um é alta de juros nos Estados Unidos. Como a gente bem sabe, todos os países, ou uma grande parte dos países, atuam da seguinte forma: começou a ter muita atividade econômica, as coisas estão indo muito bem, isso gera inflação. Inflação é um grande problema por várias razões. Como é que você combate a inflação? Você sobe os juros. E é exatamente isso que os Estados Unidos está passando. Porque veio o coronavírus, foi uma coisa, pôs muita gente numa situação terrível que precisava de ajuda. E o governo, para ajudar, estimulou a economia. Como? Abaixando os juros e com outras medidas. Então, o que aconteceu é o país ficou superaquecido e começou a ter inflação. Só que os juros nos Estados Unidos, ele é o piso dos demais países. Por quê? Imagina que você é um alienígena emprestando dinheiro para o governo americano ou para o governo brasileiro. Qual você acha que tem mais chance de ter um problema sério, de não te pagar? É natural que seja o governo brasileiro. E aí você vai querer exigir um juros maior do Brasil do que nos Estados Unidos. Então, quando o juros dos Estados Unidos sobe, o resto do mundo tem que absorver essa diferença. E a gente está na expectativa de uma alta de juros nos Estados Unidos, que pode frear um pouquinho da economia global por tabela, porque de tabela o resto do mundo acaba subindo um pouquinho esses juros. Mas o que é importante a gente saber, porque a gente está vivendo hoje? O mercado antecipa as expectativas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta que a gente até vai voltar nele. Ah, vai ter uma eleição.
Se o mercado começa a achar que tal pessoa vai ganhar, os preços começam a refletir isso hoje. Você não espera o resultado da eleição para refletir esses preços. Por causa dessa antecipação, o que nos preocupa é sempre o que o mercado está achando e o que pode acontecer. Então, o mercado já acha que o juros americano vai subir. Na curva de juros, tem 4 altas do juros americano precificadas. Então, subir 4 vezes não muda nada, não é surpresa. O risco é subir um pouquinho mais do que essas 4 vezes. E como isso aconteceria? Se a inflação nos Estados Unidos for um pouquinho mais persistente do que a gente imagina, ou se o Banco Central americano, que vocês devem acompanhar os pronunciamentos do Powell, do Fed, for um pouquinho mais agressivo do que a gente imaginaria. Então, para falar de uma forma bem direta, conforme você começa a receber notícias que te fazem acreditar que o juros americano vai subir mais do que o esperado, isso é ruim para os ativos de risco aqui no Brasil. E conforme você começa a observar coisas que te fazem acreditar que esses juros não vai precisar subir tanto, vou dar um exemplo, o salário nos Estados Unidos subiu muito rápido, mas isso começou a ser notado. A gente começa a ver em rede social mesmo as pessoas falando: você acha que seu salário subiu, mas a inflação foi maior ainda, e coisas dessa natureza. Conforme você vê coisas que te fazem acreditar que essa inflação não vai ser tão persistente, é um cenário mais favorável para ativos de risco no mundo inteiro. Bolsa brasileira é um dos ativos de risco que a gente tem no mundo. Dito isso, o segundo tema, que é um pouquinho relacionado também à inflação, é a cadeia de produção global. O que a gente quer dizer com isso? Todo mundo aqui deve ter visto na aula de geografia um negócio chamado globalização. Um dos aspectos da globalização é que você tinha uma fábrica que fazia, por exemplo, carros. Então ela mandava fazer o chassi num país, o pneu no outro país, o eixo no outro país, entregava tudo num outro país, montava lá e depois entregava ou vendia o carro pronto naquela localização. E assim se aproveitava dos preços baixos em tudo quanto é lugar do mundo. E a China foi um grande player, um grande agente nessa globalização, porque muita gente terceirizou produção para a China, porque os custos eram baixos. Só que agora a gente vive um momento que, por várias razões, muitos países estão fazendo um movimento oposto. Tem fábricas de carro na Europa que estão tirando seus componentes da Ásia e voltando para a Europa, um pouco por, enfim, estresse geopolítico que impede essas relações comerciais, um pouco pelos fechamentos que a gente viveu na pandemia. Então, quem não ouviu falar que ficou sem produzir computador nos Estados Unidos porque não tinha microchip, coisas dessa natureza, e essas fábricas começam a não gostar desse risco e voltar para a sua origem. E o que acontece é que você para de se aproveitar desse custo baixo de produção, né? O seu custo fica um pouquinho mais alto porque você não quer tomar determinado risco. E isso é uma pressão inflacionária. Custo mais alto, a empresa ela vai tentar não quebrar, ela vai repassar nos preços. Os preços vão subir, que é a definição de inflação. Então o mundo vive um cenário de inflação global e eu já combinei com vocês que vocês vão interpretar as notícias para pensar se você acha que vai ter mais ou menos alta de juros do que já é esperado e isso vai impactar um pouco seus ativos de risco. Mas tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que é o que se beneficia de um cenário de inflação global. Tá? Tem uma classe que ela é especialmente útil ou especialmente beneficiada nesse tipo de cenário, que são os ativos reais. Alguns deles estão muito na moda, como é o caso do ouro e das criptomoedas, que eu fiz aspas aqui com a mão para ninguém depois falar que eu disse que criptomoeda é um ativo real. Mas outros exemplos são qualquer coisa que seja escassa / tenha algum valor intrínseco, energia, infraestrutura no geral, imóveis, né, fundos imobiliários, metais preciosos, ouro, platina, metais não preciosos, cobre, alumínio, zinco, commodities no geral, soja, boi, milho e todas essas que a gente tem listadas também no Brasil. Então, globalmente falando, é um bom momento para a gente olhar para ativos reais. Você que não fez isso até agora até pode começar a se abrir para esse tipo de contrato futuro, esse tipo de ativo, mas lembrando que eu estou falando isso de forma global, porque muitas vezes os nossos ativos são denominados em reais. Isso quer dizer que tem o câmbio embutido neles. Mas globalmente é um momento favorecido. Até eu não sei quantos de vocês me acompanham no Instagram, mas eu falo bastante do e-trem de ativos reais, que foi uma mistura, um produto que a gente criou misturando todos esses ativos, mas quem opera de forma direta também, é claro, pode
ter as suas próprias estratégias. E até dando um Perfeito isso que você pequeno... está. boa. Desculpa, é que eu achei perfeito isso que Imagina, você eu está falo falando, tanto. Pedro. Porque ontem a gente eu fiz um webinar à noite falando sobre o contrato futuro de café, que é um ativo real também, que é super importante para a economia brasileira. Tem uma história aqui, né? Lembra que não estudou lá na escola época do café aqui no Brasil. E a gente sabe, né, que nós somos o maior produtor e exportador. Então a gente não faz muito tempo a gente conseguiu fazer um trade que deu US$ 1.730 para a galera aqui que curte operar em dólar, né? Então, em dólar você multiplica por Excelente. 5 e lá. Então, eu tô achando sensacional porque eu só quero frisar aqui para as pessoas que quando você tem contato com o mercado financeiro e abre a cabeça para entender quais são os ativos que podem te oferecer oportunidades, porque acreditem, gente, bolsa ou mercado financeiro é mais do que bolsa. Não é só a Petrivale, não é só índice futuro e só dólar. Tá? Existem vários ativos financeiros de vários perfis, existem fundos de investimento, tem criptomoeda também, tem commodity, tem muita coisa que vocês não conseguem nem imaginar. Então, isso tudo que o Pedro está falando faz muito sentido, inclusive sobre essa questão de inflação, Pedro, que eu falo para a galera que opera comigo é o seguinte: quem tem acesso a esse tipo de informação, não é só acesso ao produto, porque não adianta você acessar o produto para saber o que fazer com ele, mas quem tem acesso a esse tipo de informação e consegue, como você comentou, formar uma opinião no sentido de o que eu espero disso, desse cenário que eu tenho hoje, e a partir do momento que você se posiciona e entende o teu risco e toma essa atitude no mercado financeiro, você tem uma ferramenta muito melhor do que grande parte das pessoas, ou de todas as pessoas que não estão no mercado financeiro. Então, hoje, quem consegue entender um contrato futuro de commodity pode se proteger da inflação de uma maneira que alguém que nunca ouviu falar, por exemplo, de IPCA ou não entende uma renda fixa atrelada a IPCA, conseguiria se proteger, né? Porque é um ativo, como ele é um ativo específico, ele sofre impactos específicos também muito agressivos, né? Diferente de você pegar um índice IPCA. Então, enfim, só quis fazer um parênteses aqui porque eu achei muito pertinente e tem muito a ver com uma coisa que a gente estudou ontem aqui com essa galera. Poxa, legal. E é importante que você falou e já passou para as pessoas e para os nossos queridos ouvintes aqui, que a gente não está mais confinado aos ativos brasileiros ou aos ativos denominados em reais. Então, a gente tem desde contratos futuros que não incluem risco cambial e até ETFs, BDRs e diversas formas de você acessar ativos com preço global. Mas, então, meio que passando a régua no exterior, o principal tema é a inflação, tanto de forma direta nos Estados Unidos como de forma indireta via cadeia de produção. Isso vai afetar a nossa atividade, porque se você forma uma convicção, primeiro, ativos reais se beneficiam de um ciclo inflacionário, a gente está num ciclo inflacionário, ponto. Mas aí, se você começa a achar que vai subir mais juros do que o esperado, você tenta sair um pouco de ativos de risco, mesmo que aqui no Brasil. E um tema, quando eu digo secundário, eu estou falando de impacto aqui no mercado, por favor, não me entendam errado, mas é aquele que a gente tem convivido nos últimos 2 anos, tá? Que é pandemia e coronavírus, e no momento se fala muito da Omicron. Então, obviamente, isso tem o potencial de gerar impacto no mercado, a gente tem a nossa tese, e eu vou falar para vocês mais o que vocês têm que observar do que, enfim, bater na tecla de qual é a nossa tese, tá? Mas o que tem que ser observado é a resposta dos governos. Então, de novo, por favor, não me entendam mal, estou falando só de economia, não estou falando do aspecto humano da pandemia. Mas o que impacta o preço dos ativos é a resposta do governo à pandemia. É lockdown, é fechamento, é você impedir pessoas e produtos de trafegarem entre países. Então, quando você vê notícia de uma determinada variante, de um determinado número de casos ou de uma determinação governamental, você tem que estar pensando, puxa, será que isso vai gerar um lockdown? Se a gente tivesse restrição de mobilidade nos Estados Unidos hoje, isso faria muito preço no mercado, ia ser muito ruim para os ativos de risco. Mas, entrando um pouquinho já na nossa tese, a gente não vê com olhos tão ruins essa variante Omicron. Primeiro porque ela está em linha com o que a gente estava falando há um ano atrás, que é o ciclo natural das epidemias, né? O Dex, logo no começo da pandemia, ele leu um livro sobre a gripe espanhola e acabou que vários aprendizados vieram
desse livro, e um deles é que o ciclo natural da doença é que ela fique mais transmissível e menos letal. Por quê? Porque o vírus, pensa o seguinte, nós somos humanos tentando sobreviver, o vírus também está passando por um processo evolucionário, e quando o vírus mata o seu hospedeiro, ele morre junto. Então é natural que as epidemias tendam a ser, com o tempo, mais transmissíveis e menos letais. Então, de fato, a nossa tese hoje é que, em pouco tempo, a gente deve ver uma resposta menos agressiva dos países. Tá? A gente já vê, enfim, diversos pronunciamentos no sentido de que a Alemanha, por exemplo, a Alemanha estudou durante novembro e dezembro não publicar mais o número de casos, porque o número de casos, felizmente, não é o que mata as pessoas. E a doença, ela existe, não tem como você impedir isso. O problema é você não ter uma infraestrutura de saúde. Então, é mais razoável para você pensar em resposta do governo, você olhar para hospitalizações e óbitos. Óbitos, às vezes, você não tem o que controlar. O problema é quando a hospitalização está muito alta e você não consegue atender as pessoas e, por causa disso, você passa a ter óbitos. É isso que gera a resposta do governo e não parece ser o caso aqui na variante Ômicron. Na verdade, parece que ela é muito, muito, muito transmissível, mas felizmente o número, as hospitalizações têm subido, óbvio, mas de uma forma desproporcional. Então, você vê um aumento de casos da ordem de 5, 7 vezes, mas você vê um aumento de hospitalização da ordem de 30%, coisas dessa natureza. Esse, sem dúvida, seria o segundo tema global mais importante para vocês observarem, que pode impactar os nossos ativos do dia a dia. Bacana, Pedro. O legal de você ter comentado isso tudo é que isso traz para algumas máximas que a gente fala de mercado, especialmente para a gente que lida com muita volatilidade aqui no curto prazo, é que precificação de expectativa sempre parte desse ponto, expectativa. Então, não é um número alto ou baixo em si, é o que estava esperando. Não importa se é um payroll ou se são dados de casos de Covid, Ômicron, seja lá o que for, né? Então, eu posso reforçar aqui, então, para a galera que é importante eles estarem alinhados com expectativa de mercado. Óbvio, pode formar sua própria opinião, mas está, pelo menos, acompanhando o que a massa está esperando, porque é a partir daí que a gente entende que movimento pode vir, né? Se é surpresa para cima, para baixo, se é alinhado. Então, sem dúvida, você tem que acompanhar a expectativa de mercado, por quê? Você vai executar uma estratégia, você vai fazer uma compra de um ativo. O que você vai pagar por ele? Você vai pagar por ele o preço que está agora. E o preço que está agora embute as expectativas do mercado, não as suas. Então, em geral, quando você vê oportunidade, é justamente quando você discorda de uma expectativa que está no preço. O exemplo que eu dei é super óbvio. Tem 4 altas de juros esse ano, no precificado na curva dos juros americanos. Se você acha que são 6, essa é a oportunidade, entendeu? Você está discordando do mercado, você vai pagar por 4 e vai receber por 6, digamos assim, de uma forma bem grotesca. Isso vale para ações individuais, tá? Muitas vezes você pega quem vai pela vertente fundamentalista, você olha a capacidade daquela empresa de gerar resultado, de gerar caixa, você entende a taxa de desconto que está sendo usada para ter um determinado preço na ação, e você discorda de alguma dessas coisas. Você fala, puxa, essa empresa, na verdade, a receita dela vai crescer muito mais do que está implícito aqui nesse preço. E é daí que você vê uma oportunidade de investimento. Então, é fundamental você entender o que o mercado está esperando, porque é daí que as suas teses vão vir, de quando você não concorda, de quando você tem uma convicção diferente. Isso é especialmente importante para um público como o seu, né, Marta, que faz a própria carteira, que está operando de fato os ativos, né? Não são investimentos de médio prazo que você entra numa posição e esquece dela. Pelo contrário, você está atento aos detalhes. E é aí que moram os detalhes, nessas expectativas embutidas no mercado contra as suas. Exato, exatamente. Pedro, estou amando isso aqui. Eu queria pedir para você, eu nem vou te interromper muito, que eu estou achando sensacional. Eu queria pedir para você, se você já concluiu esse raciocínio, entrar um pouco mais na parte aqui dentro. A gente vai enfrentar aqui um ano de eleição, então volatilidade é um troço que a gente já está esperando já desde o ano passado, ano de eleição. Eu falo enfim, todas as vezes eu acho que eu vou fazer alguma conversa, podcast, entrevista, eu falo assim, que você pode considerar que você é um investidor ou um trader assim
razoavelmente experiente, se você passou por pelo menos 4 anos no mercado financeiro. Você já pegou Copa, eleição, Laninha ou El Niño, alguma coisa assim, algum evento climático forte que em 4 anos dá para você pegar bastante desses eventos que fazem impacto tanto em preço de commodities, que impacta dólar, exportação, balança comercial, isso na parte mais íntima aqui de trade de curto prazo, e também que afetam setores específicos, portanto, ações, índice e o nosso trade aqui do dia a dia. Se você puder trazer um pouco desse cenário, por exemplo, que impacto isso pode ter aqui dentro, juntando com o nosso cenário de expectativa de eleição, o que a gente pode esperar de tal candidato. Galera, só deixar claro aqui que nós não estamos falando de partido nem tomando partido de nenhum candidato. A gente está só aqui estudando o cenário, beleza? Então ninguém está manifestando só a favor disso ou daquilo. A gente está estudando o cenário para ver o que isso pode gerar de oportunidade no mercado financeiro, seja para você se posicionar para longo prazo ou para curto prazo, aproveitando volatilidade. Então, como você enxerga, Pedro, o impacto desse cenário, especialmente dos Estados Unidos? Eu me lembro que essa semana, no começo dessa semana, o mercado precificou aí, depois do retorno do feriado dos Estados Unidos, essa questão da quarta alta de juros por lá. A expectativa era de 3, aí passou para 4, era uma expectativa um pouco mais para frente, parece que vai começar um pouquinho mais cedo, isso deu uma chacoalhada no mercado, isso tudo beleza, já é notícia velha, está precificado. E daqui para frente, você acredita que possa haver alguma surpresa em relação a isso? Como, por exemplo, um quinto aumento de inflação lá fora, um impacto de alguma coisa no petróleo, por exemplo, que a gente sabe que impacta em tudo, né? Começa ali no petróleo, começa a espalhar o troço e vai para tudo quanto é canto, e juntando com o cenário que a gente tem aqui de eleição, esses receios, né? E como é que a gente fala? Tensões políticas. Como é que isso pode impactar investimento? E aí depois eu vou pedir para você falar, inclusive, do fundo, né? Que você faz gestão aí, DNA, e para as pessoas entenderem que a gente está aqui também, né, especialmente eu, tá, gente? Estou falando isso fazendo disclaimer, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu tenho perfil mais agressivo, eu adoro ficar operando, girando aqui, mas a ideia é mostrar para vocês que mercado financeiro, vou repetir, é muito mais do que fazer day trade em índice dólar, tá? A gente está aqui para falar de investimento, então a gente quer que vocês saiam dessa live pelo menos prontos para olhar para o dinheiro de vocês e falar, ok, eu quero extrair alguma coisa de 2022 e vou me preparar para isso. Então, manda ver, Pedro. Boa. Olha, vocês acompanham a Marta de uma forma tão próxima assim e tão diária, porque investir, especialmente no curto prazo, não é fácil, tá? Então não tem uma resposta assim totalmente óbvia. Até como a gente estava falando no começo, não existe olhar só para o Brasil, porque a gente necessariamente é impactado pelas coisas lá fora, e mesmo que você crie uma expectativa de Brasil, isso não resolve a sua vida, porque ainda depende do que vai acontecer lá fora. Os lugares mais óbvios onde esse impacto chega é nos juros. Se os juros lá fora começam a subir muito, a gente acaba acompanhando total ou parcialmente, porque sobra juros ou câmbio. Um dos dois vai ter que pagar essa conta. Então, já falamos ali, até você comentou do petróleo, né? Assim, o petróleo ele é uma commodity, então ele tende a se beneficiar, o preço dele tende a se beneficiar em ciclos inflacionários como esse, inclusive, como você bem falou, ele às vezes é o causador da inflação, não só o receptor, só que apesar de uma commodity, ele é extremamente específico por conta de toda a geopolítica ali na sua produção, e a gente não tem nenhuma grande tese em petróleo. A gente olha commodities um pouco mais como índice e a gente busca estar mais próximo das que são menos, que tem menos especificidades, como é o caso do petróleo, mas é claro que a gente olha porque ele é um fator econômico global e não há que se negar isso. Inclusive, a gente gosta muito das teses de energias renováveis e urânio, que depois, se quiser, a gente até comenta um pouquinho mais, mas que de determinada forma são concorrentes, né? São bem substitutos, muitas vezes, ao petróleo. Entrando um pouquinho em Brasil, mesmo olhando para o primeiro semestre, um dos principais fatores é a eleição, né? E ela é no segundo semestre, mas como a gente estava falando, o mercado antecipa. Você não espera a coisa acontecer para o preço reagir. Quando você imagina que as coisas vão acontecer, o preço começa a reagir. E a gente estava até tendo uma discussão ontem na equipe sobre eleição, porque, assim,
eu não posso estressar o quão agnóstico a gente é aos candidatos, porque não dá para ser diferente disso na análise econômica, porque a gente tem duas fontes de incerteza. A primeira é qual vai ser o candidato eleito. E a segunda é o que o candidato eleito vai fazer. A gente tem dois favoritos, hoje a gente não sabe como eles se comportariam se fossem eleitos. Então, na primeira etapa da pergunta, né, que é qual candidato vai ser eleito, não tem grandes segredos, tá? É acompanhar as pesquisas, é estar dentro do Twitter, é estar escutando o que os formadores de opinião estão falando e você começar a entender quais são os círculos eleitorais, né? Tem tudo, a política, por mais que ela seja muitas vezes debatida de uma forma muito grotesca, ela é uma ciência, tá? A gente tem cientistas políticos. Na XP Corretora tem um time dedicado a estressar a política e você tem que olhar para isso com um olho mais clínico, entender qual candidato apela para qual grupo, qual é o tamanho desse grupo, no passado, como determinados candidatos foram eleitos por eles. Mas no fim do dia, assim, você tem que estar também de olho nas pesquisas para começar a entender se existe um grande favorito. Muita gente fala da terceira via, tem gente que fala que é impossível, tem gente que fala que é certeza. Olha, impossível não é, é possível e provavelmente se isso acontecesse, seria no primeiro semestre que a gente poderia ver um nome ganhando destaque e isso poderia sim fazer preço. Então, você tendo uma grande convicção nesse sentido, se você é do time que acha que a terceira via é uma certeza, bom, tá aí, provavelmente isso deve ter um impacto positivo. É difícil dizer sem saber quem é o nome da pessoa, né? Se você tiver uma convicção, você vai ser melhor do que eu para dizer isso. Mas, dado a grande rejeição dos dois favoritos, é muito possível que uma terceira via agrade aos agentes de mercado, que, lembrem-se, não são só os brasileiros, são os estrangeiros também que investem na nossa bolsa, né? A gente é mais um dos produtos na prateleira do mundo e o dinheiro do exterior faz preço, sim, no nosso mercado. Agora, digamos que a Jenny falou que entrou aqui, achou que a gente estava falando do Big Brother. Boa, Jenny. Gente, Desculpa, eu ri no meio. Não, é de uma outra votação que vai ter ano que vem sobre o presidente, mas achei muito engraçado. depois Então, a gente chama ela, a gente faz uma live para falar de Big Brother e fazer alguma nossa, a analogia com o Jenny é mercado nota mil, financeiro. Tá cara. convidado. Não, e a Jenny, para falar de cenário global, é uma pessoa conhece muito, assim, né? Maravilhosa, né? É ótimo, ela tem comitê semanal com a gente, sempre traz coisas boas, então é legal até saber que ela tá aqui, muito embora eu acho que ela vai sair para ver o Big Brother. Tô brincando, nem sei se ela gosta. Mas vamos lá, eleição Brasil. Então, a primeira parte da pergunta é quem vai ser eleito. Mas digamos que eu saiba, né? Eu tenho aqui uma bola de cristal e eu já sei. Não resolveu o nosso problema, porque a gente está com dois candidatos favoritos que a gente já, entre aspas, viu atuarem de formas diferentes. E na história, né, com outros candidatos, a gente já viu o quanto é possível você ter mudanças. Seja mudanças de ter um discurso na campanha, fazer outra coisa na prática, seja mudanças de, no meio do mandato, você se mudar de comportamento. Tá? Então, quais são os elementos principais que a gente tem que entender como o nosso futuro presidente vai agir e que devem formar preço? Mudança número 1 e mais importante, disparada, é contas públicas, ou equilíbrio de orçamento, ou fiscal, ou você dá o nome que você quiser. O que é isso? Eu mesmo, assim, de mais novo, lembro diversas palavras e meio que já saí fora, porque fala, putz, isso é mó blá blá blá, é super complicado. Não é, gente. O país, assim como uma empresa, é análogo a uma pessoa, tá? Então, se você vai emprestar dinheiro para o seu amigo, você provavelmente está pensando quanto ele tem para ver se ele vai poder te pagar, se ele está trabalhando e está recebendo, se ele tem o risco de ser demitido. E as perguntas que você faz para um país são as mesmas. Então, o mercado não deveria ter uma visão de eu gosto de um governo populista que gaste mais, ou eu gosto de um governo mais free markets, ou o que o vale. Isso é opinião. O que importa para a credibilidade de um país é coerência. Não tem a ver com qual caminho você escolhe, tem a ver com você fazer de uma forma coerente. Quero gastar mais? Excelente. Mas você tem que faturar mais para gastar mais. E tem duas formas de você equilibrar o orçamento do país e realmente não tem como fugir dessas duas formas. A primeira delas é gastar menos, porque aí você ganha o que você ganha, mas você gasta um pouquinho menos, fica equilibrado. A segunda é gasta mais, só que cobra mais imposto e você ganha mais. Não tem para onde fugir.
só tem essas duas formas. Então a gente tem que entender. Só que a economia, né, e o país, ele é conduzido por pessoas de diversas formações. A gente não tem sentado na presidência, sentado no Congresso inteiro só economistas, e existem outras questões relevantes para o país. Então a gente tem que entender se esse candidato vai ser uma pessoa que tem a intenção de ter conta equilibrada. Porque se ele não tiver, o problema, a gente pode ter vários problemas, assim, mas os dois principais talvez sejam o descontrole inflacionário, que todo mundo aqui, eu não lembro, mas quem aqui não conhece já ouviu falar, não, porque os preços mudavam todo dia, tinha carrinho de supermercado com dinheiro, né, voltar para uma época hiperinflacionária, que a gente já comenta mais daqui a pouco, e o outro seria você ter uma descredibilidade com o resto do mundo. Então, passar por situações como passou a Argentina, a Venezuela, a Grécia, a Rússia e outros países que passaram por situações muito sérias, o governo passa a não conseguir emitir título, porque ninguém quer emprestar, e isso, de novo, vira inflação. E aí, ninguém mandou, eu queria que alguém tivesse perguntado isso, mas já que vocês não perguntaram, eu mesmo vou perguntar, porque teve um vídeo que ficou famoso há pouco tempo, que falava o seguinte, pô, mas para equilibrar as contas do país não precisa só cobrar imposto, né? O país é dono da maquininha de imprimir dinheiro. Imprime dinheiro e paga o que tem que pagar. E assim, você não está errado de dizer que o país pode imprimir dinheiro à vontade. Ele realmente pode, mas isso é tapar o sol com a peneira. Por quê? O que é inflação? Inflação é, pô, eu tenho R$ 10, hoje com R$ 10 eu compro uma refeição. Aí, daqui a um ano, com R$ 10 eu não consigo, eu preciso de 20 para comprar essa refeição. Então, aquele mesmo R$ 10, você tinha uma nota de R$ 10, é como se ela tivesse diminuído, que é a mesma ideia do imposto. É assim, tipo, a diferença de você pegar o seu dinheiro e entregar 20 para o governo, ou ele parar de valer 20%, dá quase na mesma. Por que não dá na mesma e por que é importante fazer isso por meio de impostos, tá? Porque a inflação, ela é equivalente ao imposto, mas ela é um imposto meio sacana, porque ela afeta muito mais quem não tem dinheiro. O que acontece? A pessoa que tem dinheiro guardado, ela tem a possibilidade de investir na bolsa, de investir em títulos do governo, de investir em uma série de coisas que acompanham a inflação. A pessoa que não guarda dinheiro, que é a camada mais necessitada, né? Assim, as políticas públicas naturalmente são mais voltadas para essa camada, ela ganha, ela gasta o que ela ganha. Só que a cada dia Fica o gasto apagando sobe fogo mais. ali na hora. Fica E aí só o que ali, acontece? apaga fogo. Você Uhum. taxa todo o dinheiro dessa pessoa. A pessoa que tem dinheiro guardado, digamos que eu consigo guardar metade do meu dinheiro e a outra metade eu gasto. A metade que eu gasto, ela paga esse imposto, ela é acompanhada pela inflação. A metade que eu guardo, eu vou tendo meus retornos. Então, é um imposto que recai só sobre a camada necessitada. É por isso que é importante você fazer isso via tributação e não via impressão de dinheiro. Então, por favor, quando vocês saírem daqui e se esse vídeo continuar circulando, imprimir dinheiro não resolve nenhum tipo de problema mais grave do país. Inclusive sai muito caro, né, Pedro? Sai muito Sai caro muito ficar imprimindo caro, dinheiro. porque quem paga são os mais vulneráveis, como eu falei, isso recai muito mais sobre a camada sem dinheiro da população, né? O ideal do imposto é que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. E porque você pode entrar num problema espiral, porque a inflação ela costuma ser controlada, né? Você vê, os Estados Unidos sobe juros para a inflação cair. Mas se ela sair do controle, que o Brasil já passou recentemente por isso, não é tão simples de conserto. Você vê países como a Argentina, que tiveram problema, não conseguiram uma saída elegante como a do Brasil. A Argentina, eu não sei quem visitou, mas assim, você tem dólar no cardápio, porque o dinheiro deles já, nem sei como está hoje em dia, mas há alguns anos era essa a realidade. Assim, eles estavam totalmente indexados ao dólar ali, justamente porque a inflação saiu do controle. Para não perder de vista. Diga aí, Marta, por favor. Você está vendo a pergunta do Eduardo? Você consegue ver aí? Vi de Venezuela que tentou resolver a crise com impressão de dinheiro. Não, tem uma pergunta que chegou na caixinha. Não sei se você consegue ver a caixinha de pergunta. Eu sou Não? meio zerola com o Instagram. Se você conseguir falar Tudo lá bem. para mim, eu vou agradecer muito. Tá, eu leio a pergunta para você. O Eduardo perguntou aqui, ó, pro Pedro. Falando de inflação nos Estados Unidos, mesmo com a previsão de alta, isso muda o cenário para os investidores brasileiros sobre diversificação?
Você acredita que a inflação nos Estados Unidos vai impactar determinado setor ou que isso torna a diversificação menos interessante ou mais interessante? Boa, boa, Eduardo. Ó, é uma pergunta que dá para responder, digamos, de mais de uma forma. Então, impacta o investidor brasileiro? Sem dúvida. Como eu falei, os juros americanos, eles são uma espécie de piso. Então, você imagina que se eles sobem mais do que o esperado, o resto do mundo tende a acompanhar e quem não acompanhar, o câmbio vai para o espaço. Então, de cara, qualquer setor, pensando aqui em bolsa, que tenha faturamento em dólar, está sim sujeito a ser mais afetado, né? Possivelmente o setor que exporta e a inflação lá dispara é beneficiado e os demais podem ser relativamente, o contrário de beneficiados, prejudicados. Podem ser relativamente prejudicados. Mas não é só esse o impacto. Tem o impacto dos ativos reais globalmente. Então, você preferindo ativos reais denominados em dólar, tipo REITs americana, que é o FII americano, contrato do café em dólar, como a Marta mostrou para vocês ontem, e outros mais, você tende a estar bem posicionado para um ciclo inflacionário. E ao falar de diversificação, sem dúvida reforça a necessidade de todos nós entendermos que o Brasil é um dos peixes que tem no mar. Então, assim, você investir só para o Brasil, você é aquele hamster na rodinha. Você deveria sim estar olhando para mercados lá fora, mercados que são mais estáveis, mercados que têm centenas de anos de mais maturidade do que o nosso, porque eles são de fato mais seguros. Não é à toa que o mundo paga algo próximo de zero para emprestar dinheiro para os Estados Unidos, mas para a gente eles cobram 10%. Não é à toa, não é sem querer. Tem uma razão para isso e você deveria sim estar olhando do ponto de vista de diversificação. Isso reforça um pouquinho a necessidade. Respondido, Eduardo? Beleza. Se não ficou claro, por favor, você manda aí para a gente. Olha, para mim tá E, super respondido, Eduardo. Se você tiver com alguma dúvida aí, manda de novo. Eu achei sensacional. boa. Pedro, e aproveitando carona em tudo isso que você está falando, eu queria que você desse uma pincelada aí, né, no fundo, no DNA, como é que você olha, já que você participa, né, disso daí, para mostrar para as pessoas que assim, para nós, especialmente para mim e para você, que a gente está dentro de corretora, a gente está com contato com o mercado financeiro, a gente vive mercado financeiro de fato, né? A gente tira o nosso tempo de mercado financeiro. Mas tem muitas pessoas que às vezes estão assistindo, ou por enquanto que não estão assistindo isso aqui, que elas têm interesse em mercado financeiro, mas elas não têm muito tempo para ficar estudando. E é por isso que nós estamos aqui, profissionais, para pelo menos esclarecer algumas dúvidas. E a gente sabe que gestores, por exemplo, são pessoas qualificadas e confiáveis para mexer com dinheiro de terceiros. Então, caindo um pouco mais para esse cenário, não esquecendo do cenário Brasil aqui 22, o que a gente pode esperar, falando mais na parte política, eu estou curiosa sobre a sua opinião, mostrar um pouco mais desse produto para mostrar para as pessoas que não precisa ser trilhardário para começar a investir em bolsa, não precisa gostar de day trade, tá, gente? Não precisa não, beleza? E mostrar como que é feita a gestão e como que é o olhar dos gestores para este produto que está aí para as pessoas que de repente não tem o tempo ou não tem a oportunidade que a gente tem de se dedicar para o mercado e entender coisas, que nem tudo que é trivial para nós dois é trivial para quem está assistindo a gente. Então, sobre tomada de decisão, né, pelo menos que fundo de investimento eu vou colocar o meu dinheiro para deixar na mão do gestor, que ele tem uma cabeça alinhada com a minha e deixa lá. Legal. É até importante, quando a gente fala de fundo, eu sempre faço essa brincadeirinha, essa analogia, mas assim, o fundo é um carro, tá? É um veículo. E o seu carro, você pode usar para viajar, você pode usar para trabalhar, você pode usar para postar corrida, você pode usar para morar nele, você pode usar para uma gama de finalidades diferentes. Então, é muito comum a gente falar, eu tenho ações e eu tenho fundos, por exemplo. Mas assim, fundos não quer dizer nada, porque você tem fundos que são completamente diferentes, é só um veículo. Tipo, sei lá, você comparar um carrinho, um kart com um trailer, entendeu? Não tem nada a ver, eles só têm em comum que eles são dois veículos. E a nossa empresa, né, o Grupo XP Inc., ele tem, nesses últimos anos, na verdade, ao longo da sua história, um dos grandes valores da empresa foi democratizar o acesso a investimentos, tá?
Isso é uma frase que pode significar mil coisas, mas os fundos DNA, eles fazem isso de uma forma muito direta. Por quê? Para que a gente usa o nosso carro? O que o nosso veículo faz? O meu papel como alocador é construir uma carteira completa. Tipo, tudo que você precisa ter, que é investimentos pós-fixados, CDI+, investimentos atrelados à inflação, IPCA+, investimentos pré-fixados, investimentos multimercado, renda variável no Brasil, renda variável lá fora, renda fixa lá fora e até multimercado lá fora e ativos reais, tudo isso deveria compor uma carteira saudável de investimentos. E aí você pode ter a pessoa que, por exemplo, aprende aqui com a Marta como ser day trader e quer ser, e a parte de ações ela que sabe fazer, ela que vai fazer, mas ela não deveria deixar de ter a sua dieta completa. Você pode ser um ótimo churrasqueiro, mas você não vai comer só carne, porque você foca todos os seus esforços em fazer churrasco. Então, os fundos DNA são carteiras completas. Cada um tem um perfil de risco. Eu sou conservador, eu vou no DNA Serenity e lá vai ter todas essas classes com pesos coerentes com o baixo risco. Eu sou moderado, eu vou no DNA Strategy e lá eu vou ter todas essas classes com peso coerente com o médio risco, esses 5% de volatilidade no DNA Strategy. E por que eu digo que ele democratiza de uma forma muito direta e muito sincera assim, os investimentos? Porque, você não precisa saber nada, nada mesmo. Se você não quiser saber, eu prometo que eu estudo todos os dias para que seu investimento seja bem feito. E mesmo sem saber nada, só abrindo conta, você vai ter uma carteira sofisticada, uma carteira que investe lá fora, uma carteira que tem tudo de melhor. Segundo, você faz isso com relativamente pouco dinheiro. Então, assim, investir fora é um negócio que há não muitos anos atrás era de R$ 1 milhão para cima. E hoje, com R$ 100, você pode pôr R$ 100 que você conseguiu suar e guardar num fundo DNA e lá você vai ter bolsa estrangeira, bolsa brasileira, renda fixa, você vai ter o que você precisa ter, o que seu dinheiro merece, porque no fim do dia, e eu até falo isso bastante, por que para vocês tem tanto valor estar próximo de uma pessoa quanto a Marta, se eu tiver a sorte de ter vocês também, por que isso é tão importante? Tem uma passagem do Pequeno Príncipe, que é um dos livros que eu mais gosto, que eu não sei quem de vocês leu, mas ele é amigo de uma rosa, ele é fanático com a rosa dele. E aí um dia ele conhece a raposinha, e a raposinha fala para ele assim, meu, é só uma rosa. Tipo assim, ela só é especial para você porque você ficou um tempão cuidando dela. E você quer, nos seus investimentos, pessoas que olhem para o seu patrimônio dessa forma, como a história que você passou, não só como um número. Você tem um determinado número de reais guardado, mas você tem que ter próximo uma pessoa que olhe e veja uma história de suor e trate o seu dinheiro com esse respeito. E é isso que a gente busca fazer nos fundos DNA com acesso, que é o que eu estava comentando, com baixo valor e com muita transparência, tá? Não tem... A sua carteira ela é aberta. A gente teria o direito de não mostrar, mas a gente opta por não fazer isso. Você entra na página, vai ter todos os ativos que você tem, eles vão estar atualizados. Uma vez por mês vai parar eu, o Dex, que é o head e o grande criador aqui dos fundos, e toda a equipe, a gente vai parar para te explicar o que está acontecendo, por que a gente fez, por que a gente deixou de fazer, por que uma coisa foi bem, a outra foi mal, o que a gente está esperando daqui para frente. A gente vai estar sempre te dando satisfação, e toda a equipe tem Instagram para você poder ir lá e perguntar, falar, pô, não gostei de tal coisa, ouvi falar em tal coisa, estou com uma dúvida, será que vocês não me ajudam? E essa é a nossa forma de tratar com respeito. Então, o DNA é para aquele que não quer, não tem tempo, não tem o conhecimento, ou de alguma forma não consegue fazer a sua carteira, né, da forma ideal e precisa dela feita, ou até para aquele que, de novo, quer se preocupar com uma coisa. Beleza, eu sou day trader, então a parte, eu entendo muito de ações. A parte de exposição renda variável Brasil, deixa comigo, que eu sei fazer, mas óbvio, eu preciso do resto. Aí você vai buscar lá um DNA com menos risco, que tem as classes menos arriscadas do que ações, e você vai resolver o seu problema. Olha, sua carteira tá saudável, entendeu? Você não tem muito erro. Então, o nosso trabalho, Marta, acaba sendo muito parecido com o de um investidor, porque eu olho do ponto de vista de um investidor, eu preciso de uma carteira inteira. Eu não posso ser muito, muito específico em nenhum tema. Eu tenho que entender o ecossistema todo, eu tenho que montar, né, na brincadeira aqui, eu sou um nutricionista, você é a chefe de um restaurante muito bom de carne que faz uma dessas classes de ativo de forma específica e boa. Boa, Pedro. Então, gente, vocês entenderam, né? Que o Pedro, o trabalho dele é pensar como dono do dinheiro. Então,
Não é, Pedro? A ideia é, acho que até mais, viu? Eu arrisco dizer que quando a gente está com dinheiro de terceiro na mão, a gente tem essa responsabilidade fiduciária, a gente fica ainda mais empenhada em ser melhor do que a gente seria pra gente, porque tem um pouco disso, né? Eu adoro dinheiro. Mas se eu perder o meu dinheiro, eu fico em paz com a minha consciência. Agora, quando é dos outros, né, Pedro, é outra conversa. Então, o papel do Pedro, galera, é fazer o que vocês fariam pelo próprio dinheiro. Então, pode confiar. Então, adorei esse fundo. E depois você me passa o link que eu vou passar no meu canal do Telegram. E Marta, até você E, comentou uma coisa importante, se eu puder só não deixar passar da claro, diferença do meu dinheiro para o dinheiro do meu cotista, digamos assim. claro. Eu tenho super orgulho de falar isso. E o meu time todo também, né? O Dex, que é o grande criador dos fundos também. Cara, a gente está totalmente alinhado porque não tem diferença entre o meu dinheiro e o dinheiro do meu cotista. O meu dinheiro está inteiro em DNA. Toda vez, para quem não sabe, na XP, pelo menos na Asset, a gente ganha remunerações variáveis. Então, tem 2 meses por ano que cai quase todo o nosso salário para o nosso bônus. Sempre que cai, eu coloco no meu Instagram lá a minha boleta para os DNAs. Teve agora a retrospectiva XP, eu não sei quem participou, que mostra quais são suas maiores posições, seus maiores não sei o que, tudo DNA, DNA, DNA. Então, eu concordo com você que a responsabilidade fiduciária pesa, né? Ela te faz ser mais criterioso ainda. E nesse caso em particular não tem diferença. O meu dinheiro e o dinheiro de quem entrar, né, se nos der a honra aí da confiança no trabalho, vai estar no mesmo lugar. O que dá ainda mais credibilidade, né? Que o gestor ele pode ter o dinheiro aplicado no fundo no qual ele faz gestão. É que no meu caso a gente não pode. Mas assim, sensacional. Adorei saber isso daí. Bom, acho que agora na reta final aqui a gente pode dar a sequência aqui sobre a expectativa ainda, só para finalizar, tá? A expectativa que você tem aí para 22 sobre eleições e se você quiser responder dessa maneira, tá? Que a gente que é grafista é muito pá, direto ao ponto. Você acredita que de alguma maneira a Bolsa esse ano vai ser favorecida no sentido de a gente encerra o ano lá fazendo nova máxima ou não? Eu sei que é muito difícil dizer isso, tá? Mas só considerando o cenário, você consegue ter uma visão um pouco mais de longo prazo. O que você acredita para a Bolsa esse ano? Não, pô, sensacional, Marta. Não tenho problema nenhum em responder, inclusive porque no compromisso de transparência que a gente tem com os DNAs, a gente monta as posições com base nos retornos esperados e a gente publica todos os meses, a gente roda todos os modelos e esses modelos são públicos. E você tem que, como é que eu vou dizer, no médio prazo para frente, você sempre tem a expectativa de um retorno positivo em bolsa, porque é assim que as finanças funcionam. Quer dizer que todo ano sobe? Não, mas antes do ano começar, em geral você espera e na maioria das vezes você acerta. Então, essa seria a minha resposta. Essa seria a mesma resposta se você me perguntasse qualquer ano. Para não sacanear e dar uma resposta terrível dessa, eu vou falar especificamente desse ano. Tem uma coisa chamada valuation da bolsa. O que é isso? Quando a gente pensa em teoria econômica, você fala o preço da bolsa, o preço não é 100 mil pontos, né? Porque esses pontos são reais. E o real, conforme tem inflação, conforme o dólar muda, o real vale uma coisa diferente. Então, assim, eu não consigo comparar 100 mil pontos do Ibovespa com 6 mil pontos do S&P. Essas coisas não se falam. Então, a gente precisa de uma forma relativa de avaliar essas coisas. Quando você compra uma ação, o que você está comprando? Dividendos futuros. Você está comprando uma máquina que gera lucro. E o que você precisa saber é quanto você está pagando para cada real de lucro que você ganha. Então, eu comprei uma máquina que faz dinheiro, que gera lucro, e eu preciso saber quantos dinheiros ela faz por hora, digamos assim, e aí eu vou ver se o preço que eu vou pagar por essa máquina vale a pena. E a gente chega numa métrica de valuation muito conhecida que é PE, Price Earnings, que é o preço da ação dividido pelo lucro esperado dela no próximo ano. Você faz isso para todas as ações do índice e aí você vai ter o PE da bolsa. O PI do Brasil está no chão. Assim, muito, muito, muito barato. Se você pegar o gráfico histórico do PI do Brasil, você vai notar que ele está realmente muito barato. Você vai ver que há cerca de 6, 7 anos atrás, quando o país estava num momento bem ruim do ponto de vista econômico, o PI não estava tão baixo. Então, isso sozinho já é uma grande força motriz para a gente ter um ano bom. Dito isso, a gente tem mais coisas que podem trazer aí um upside, uma surpresa positiva nesse ano.
E a minha irmã entrou aqui para falar com a gente. A Júlia deu tchauzinho. Júlia A Matos é minha Júlia. irmã. Outras coisas positivas, tá? Tá todo mundo, o mercado como um todo tá tão inseguro e tão preocupado com eleições que a gente está precificando uma coisa bem ruim. Porque a gente tinha na cabeça do mercado, eram dois candidatos completamente opostos que iam fazer exatamente o oposto. E aí a gente começou a ver o governo atual indo por um caminho de, puxa, mais gastos e uma proposta bem diferente ali no começo do mandato, e o candidato alternativo começando a falar de coisas que também que ele faria de uma forma talvez diferente do que os últimos mandatos. Então, o que está no preço é muita incerteza, é muito medo de um problema. E quando você está precificando uma coisa muito ruim, não é tão difícil de superar as suas expectativas. Então, conforme a gente vê o candidato que for ganhar relevância, mas se mostrar disposto a articular com o Congresso, articular com os demais poderes, poderes políticos mesmo do país, ter uma disposição maior em fazer uma coisa equilibrada do ponto de vista de contas, que é o que a gente estava falando, isso pode surpreender a gente positivamente. Então, essas duas grandes forças motrizes é o que nos dá alguma tranquilidade com Bolsa Brasileira. E o preço que eu estava falando de você estar pagando muito barato por Bolsa Brasileira, ok, assim, deu uma zica na eleição, ou no pós-eleição, que o valha, você continua tendo uma coisa muito barata. Ela até pode cair, mas em algum prazo você vai ter essa A diferença, correção, né? entendeu? Esse valuation ele vai convergir para um patamar razoável, entendeu? Ele está bem baixo mesmo. O único grande risco aqui é que PE, Price Earnings, então preço da ação e lucro das ações. O único problema é que se essa correção viesse via lucro das ações. O preço fica parado e o lucro cai e por isso a bolsa fica mais cara. Só que a gente não tem, por enquanto, mesmo com um problema político, razões para acreditar que assim, né, vai pro buraco, assim, as condições econômicas vão ser terríveis. De novo, o país vai seguir o exemplo desses outros países que eu citei que tiveram um problema muito grande. Enfim, aí vai Argentina, Venezuela, Rússia, Grécia e outros mais. Então esse seria o grande risco, mas o caso base é sim um fechamento no fim do ano acima da abertura desse ano. De novo, eu não sou um trader, eu não sou do curto prazo, né? Eu falei, o tubarão que caça bem aqui é a Marta, mas a correnteza está a favor. Oh, bacana, Pedro. Adorei saber. Isso, inclusive, alinha com a minha expectativa, tá? Eu tenho uma expectativa técnica, tá, gente? Técnica, estudando gráficos mais longos, de primeiro semestre, um pouco mais pesado, mais volátil, nervosão, mas eu acredito que no primeiro semestre a gente fecha abaixo do que a gente abriu esse ano. E aí, enfim, eu teria que esperar o primeiro semestre terminar para fazer a aplicação do que eu vejo no gráfico para ver para frente. Mas me parece que, pelo fato da gente ter uma bolsa barata, a gente vai conseguir aí pegar um troço legal, no curto prazo, no médio, no longo. Adorei saber. Pedro, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, que eu amei. Com certeza eu vou te chamar de novo. Eu quero fazer 3 pedidos ou 3 perguntas para você. Primeiro, quem você indicaria para eu chamar para bater um papo aqui? E qual assunto você acha que seria legal, abordando bolsa? Pode ser o mesmo que a gente está falando aqui. Quem que você acredita que tem uma visão interessante para dividir aqui com a galera que está aqui? Aquelas até de indicação de live, né? É bom, né, a gente trazer uma galera legal aqui. Segundo, né, que eu já te pedi para você passar eu vou pedir para você falar o seu Instagram para a galera ir lá te seguir também e acompanhar. E depois o link das informações do fundo para eu mandar no meu canal no Telegram para a galera que quiser investir no teu fundo ir lá e conseguir fazer o aporte. Boa, tá combinado. Bom, o link é fácil, eu te mando na sequência. O meu Instagram também é @_Matos, que é meu sobrenome, com 2 T's, né? Igual o da Júlia, que está comentando aqui, que é minha irmã. Pedro, @_Matos Pedro. E Boa. a pessoa, eu acho que eu vou te sugerir o Samuel. O Samuel, ele é apresentador do podcast Outliers, é da nossa equipe, é ele que faz a seleção de fundos, a seleção de gestores. Então, uma vez que a gente define que a gente quer ações, nós não somos traders, nós não somos específicos. A gente terceiriza para os melhores fundos do mercado. Só que descobrir os melhores fundos do mercado é uma baita dificuldade. E o Samuel
O cara come café da manhã, almoço e jantar pensando em como descobrir os melhores gestores do mercado. E para isso ele acaba Animal. conhecendo muitos deles. E ele traz uma série de opiniões e de visões opostas e do que eles estão pensando ultimamente. Então acho que pode ser um convidado bem legal para vir conversar com você. Sim, fantástico. Então, se você puder fazer alguma ponte, falar, tá vendo? Aquela moça ali, ó, ela vai te chamar Tá para bom, fazer uma vou ponte sim. aqui com a gente, vou Sim. convidá-lo. Com certeza. É bom, né, trazer um pouco do assunto fora um pouco fora, né, do que eu costumo falar aqui. Eu acho que investimento tem que fazer parte da vida dos brasileiros e a gente tem sim que olhar para longo prazo. Quem tem perfil para olhar para curto prazo, olha, mas não pode esquecer uma coisa para fazer outra, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui da live, galera, inclusive sobre essa questão de estereótipos ou de expectativas em relação a ideias fixas que a gente foi ensinado a ter e a gente tem que entender que nós somos seres múltiplos e que a gente tem diversas habilidades e que a gente não precisa parecer nada, mas a gente precisa ser o nosso melhor. Então, eu estava até comentando com o Pedro, né? Há pouco tempo atrás, a gente não imaginava, por exemplo, que alguém do mercado financeiro pudesse surfar e andar de skate e sair de chinelo na rua, entende? Acho que é aquela pessoa engravatada e que aquela aparência faz dela o melhor profissional. Então, trazer um pouco desses assuntos um pouco mais fora do mundo que eu vivo no dia a dia está sendo enriquecedor. Essa foi a primeira delas. Eu espero que a gente faça outras ao longo do ano e que a gente traga pessoas cada vez mais. Tipo, olha isso, galera. Olha a qualidade de Pedro Matos, né? A regra já começou alta. Então, brigadão, Pedro. E vamos para a próxima. Vamos marcar uma próxima já. Acho que tá caindo aqui a live, aqui, a conexão dele. Tô chamando ele de volta.